O livro de Daniel, o filme. Jerusalém havia caído. Era um período de profunda devastação e perda para o povo de Judá. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, invadiu a cidade sagrada, saqueando os tesouros do templo e levando consigo prisioneiros escolhidos a dedo, os mais brilhantes e promissores jovens da elite israelita. Entre eles estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses jovens não eram apenas fisicamente saudáveis, mas também notáveis em inteligência, sabedoria e beleza, qualidades que atraíram a atenção dos oficiais babilônicos. A jornada para a Babilônia foi longa e extenuante. Ao saírem de sua terra natal, Daniel e seus amigos deixaram para trás suas famílias, cultura e crenças externas, mas carregaram consigo algo inabalável: sua fé e lealdade a Deus. Essa viagem não foi apenas uma transição geográfica, mas um choque cultural colossal. Eles estavam sendo levados ao coração de um império pagão, onde seriam treinados para servir ao reino que havia destruído sua terra. Chegando em Babilônia, foi evidente que Nabucodonosor tinha grandes planos para eles. Ele buscava jovens que pudessem ser moldados para se tornarem parte de sua corte, contribuindo com sua sabedoria e habilidades. Como parte do treinamento, eles foram imersos na cultura babilônica, incluindo aprender a língua, ciência, astrologia e a administração da vasta burocracia do reino. Daniel e seus amigos não eram jovens comuns. Eles eram excepcionalmente dotados em aprendizado e compreensão. Sua inteligência lhes permitiu absorver rapidamente os ensinamentos babilônicos, mas mais importante, sua fé lhes deu uma base moral que os diferenciava dos outros. Daniel, em particular, tinha um espírito sábio e discernidor. Ele demonstrou uma habilidade única para interpretar visões e sonhos, um dom que viria a desempenhar um papel crucial no futuro, não apenas para ele, mas para toda a corte de Nabucodonosor. Mesmo em um ambiente hostil, esses jovens permaneceram fiéis aos seus princípios. Eles transformaram desafios em oportunidades para demonstrar caráter e comprometimento, evidenciando uma força interna e uma habilidade que excediam a capacidade humana comum. Este equilíbrio entre seus talentos naturais e sua profunda fé os tornava extraordinários. Nabucodonosor disse: "Alimentem-os com o melhor da minha mesa. Deem a eles vinho e comidas fortes, para que fiquem fortes e saudáveis, prontos para servir no meu reino." Mas Daniel teve uma ideia diferente. "Nós não queremos nos contaminar com os alimentos do rei", disse ele respeitosamente ao chefe dos eunucos. "Deixe-nos comer apenas legumes e beber água por 10 dias. Depois, compare nossa aparência com a dos outros jovens que comem do banquete real." O oficial ficou com medo, mas aceitou o pedido. Durante 10 dias, Daniel e seus amigos comeram apenas legumes e beberam água. Ao final do período, surpreendentemente, eles estavam com a aparência melhor e mais saudáveis que todos os outros jovens. Diante disso, o chefe dos servos retirou a comida do rei e passou a dar aos 4 apenas legumes. Mesmo assim, Deus os abençoou com sabedoria, inteligência e conhecimento. Era noite em Babilônia, mas o palácio de Nabucodonosor estava agitado. O rei, líder de um dos maiores impérios da história, havia sido abalado por um sonho que parecia mais real do que a própria vigília. Ele acordou suado, com o coração acelerado, atormentado pelo que havia visto. A visão o perturbava tanto que ele sabia que não era apenas um sonho comum. Era algo divino, talvez um presságio, algo que ele precisava desesperadamente compreender. Em seu desespero, Nabucodonosor convocou todos os sábios, encantadores, magos e astrólogos do reino. A sala do trono estava repleta de murmúrios ansiosos, enquanto o rei os encarava com olhos severos.
ele lançou-lhes um desafio inédito, não apenas interpretar o sonho, mas também revelar o próprio conteúdo do sonho que ele se recusava a compartilhar. Essa exigência os deixou apavorados. Os sábios tentaram argumentar, dizendo que ninguém, exceto os deuses, poderia realizar tamanha façanha. Mas Nabucodonosor, furioso com o que ele via como incompetência, decretou a morte de todos os sábios do reino. A notícia do decreto se espalhou rapidamente, alcançando Daniel e seus amigos. Ao saber do ocorrido, Daniel, com sua calma característica, procurou Arioque, o capitão da guarda do rei encarregado de executar a sentença. Ele pediu tempo e garantiu que poderia revelar o sonho e sua interpretação. Mas como Daniel sabia no que poderia fazer isso, a resposta estava em sua fé inabalável e na consciência de que Deus era soberano sobre todas as coisas, inclusive os sonhos do poderoso rei. Daniel reuniu seus companheiros, Hananias, Misael e Azarias, e juntos oraram fervorosamente ao Deus do céu, clamando por misericórdia e revelação. Durante a noite, enquanto Daniel dormia, Deus lhe deu uma visão que desvendava o segredo do sonho de Nabucodonosor. Ao acordar, Daniel imediatamente agradeceu a Deus, reconhecendo que a sabedoria e o poder pertenciam a ele. Chegou então o momento decisivo. Daniel foi levado à presença do rei. Imagine a cena. Os corredores do palácio ecoavam com os passos, e o coração de Daniel poderia ter pesado com a responsabilidade. Ao entrar na imponente sala do trono, ele se apresentou com humildade, mas com a confiança que apenas sua fé lhe proporcionava. Antes de revelar qualquer coisa, Daniel deixou claro que a interpretação do sonho não vinha de sua própria sabedoria, mas do Deus dos céus, que desejava mostrar a Nabucodonosor o que aconteceria no futuro. Diante do imponente Nabucodonosor, Daniel começa sua explicação mantendo humildade e deixando claro que o poder de interpretar sonhos vem do Deus dos céus. O rei ouve atentamente enquanto Daniel descreve o sonho com detalhes surpreendentes, provando que de fato ele havia recebido uma revelação divina. No sonho, Nabucodonosor viu uma enorme estátua, impressionante em tamanho e brilho, mas profundamente simbólica em sua composição. A estátua era formada por diferentes materiais: a cabeça de ouro puro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés misturados de ferro e barro. Daniel então explica o significado de cada parte da estátua, revelando que ela representava uma série de reinos que se sucederiam na história humana. A cabeça de ouro representava o próprio império de Nabucodonosor, a Babilônia, que era grandioso, poderoso e resplandecente. O peito e os braços de prata simbolizavam um reino inferior ao de Nabucodonosor, que viria depois, geralmente associado ao Império Medo-Persa. O ventre e as coxas de bronze indicavam um terceiro reino que dominaria vastos territórios, frequentemente identificado como o Império Grego. As pernas de ferro simbolizavam um quarto reino, forte como o ferro, que esmagaria e conquistaria tudo ao seu redor. Este reino é associado ao Império Romano. Os pés de ferro e barro representavam um reino dividido, em que a força do ferro seria misturada com a fragilidade do barro, mostrando que seria um reino instável e vulnerável. Mas o sonho não termina na estátua, uma pedra cortada sem o auxílio de mãos humanas. Aparece e atinge os pés da estátua, destruindo-a completamente. Então, a pedra cresce até se tornar uma enorme montanha que enche toda a terra. Daniel explica que essa pedra representa o reino eterno de Deus, que será estabelecido e nunca será destruído. Ele triunfará sobre todos os reinos humanos e durará para sempre. Ao ouvir a interpretação,
Nabucodonosor fica pasmo. Ele reconhece que o Deus de Daniel é verdadeiramente soberano, capaz de revelar os mistérios mais profundos. Em um gesto impressionante, o grande rei se prostra diante de Daniel, reconhecendo seu papel como servo de um Deus supremo. Ele eleva Daniel a uma posição de grande autoridade e honra no reino. Era um dia de grande celebração na Babilônia. Nabucodonosor, o rei, havia mandado construir uma enorme estátua de ouro, imponente e brilhante, com cerca de 27 metros de altura. A estátua simbolizava seu poder e autoridade sobre todos os povos e nações sob seu domínio. Ele decretou que, ao som da música, todos deveriam se ajoelhar e adorar a estátua. A ordem era clara e rígida. Qualquer um que desobedecesse seria lançado em uma fornalha ardente, uma punição aterrorizante que deixava o povo em constante temor. Em meio à multidão, 3 jovens destemidos se destacavam: Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses amigos de Daniel estavam determinados a permanecer fiéis ao Deus dos céus, recusando-se a se curvar diante de qualquer ídolo. Quando o sinal foi dado e todos se prostraram, esses 3 ficaram de pé, desafiando a ordem do rei e atraindo a atenção dos oficiais da corte. Os denunciantes rapidamente informaram Nabucodonosor sobre a desobediência dos 3 jovens. Furioso, o rei os convocou ao palácio. Ele lhes deu uma última chance: se curvassem e adorassem a estátua, ou enfrentariam a fornalha ardente. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego responderam com uma coragem notável: não precisamos nos defender diante de ti. Se formos lançados na fornalha, o Deus a quem servimos pode nos salvar. E mesmo que ele não o faça, não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua. Nabucodonosor ficou ainda mais enfurecido com a ousadia dos jovens. Ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal e mandou que seus soldados mais fortes os amarrassem e os jogassem nas chamas. As chamas eram tão intensas que consumiram os próprios soldados que se aproximaram para cumprir a ordem. Dentro da fornalha, algo extraordinário aconteceu. O rei, observando de longe, ficou estarrecido. Ele perguntou aos seus conselheiros: não lançamos 3 homens atados no fogo? Como então vejo 4 homens andando livremente dentro das chamas e o quarto parece um filho dos deuses? Sadraque, Mesaque e Abednego não só sobreviveram às chamas, mas estavam acompanhados por uma figura divina que os protegia. Com o coração cheio de espanto, Nabucodonosor ordenou que os jovens fossem retirados da fornalha. Ao saírem, não havia sequer cheiro de fumaça em suas roupas. A proteção de Deus era evidente. O rei, humilhado e maravilhado, proclamou: não há outro Deus que possa salvar dessa maneira. Ele decretou que nenhum insulto poderia ser proferido contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, e elevou os jovens a posições de honra em seu reino. Era uma época de glória para Nabucodonosor. Ele governava o Império Babilônico com força e prestígio, e seu palácio resplandecia em riqueza e poder. O rei estava no ápice de sua carreira, mas havia algo em sua mente que o atormentava. Ele teve um sonho inquietante que parecia trazer uma mensagem misteriosa, e como antes, ele sabia que era algo mais profundo do que meras imagens. Nabucodonosor convocou os sábios de Babilônia, magos, encantadores, astrólogos e todos os homens considerados sábios. Mas, para seu desapontamento, nenhum deles conseguiu interpretar o sonho. Frustrado, ele se lembrou de Daniel, que já havia demonstrado um dom especial dado por Deus. Então, Daniel foi chamado à presença do rei. O sonho de Nabucodonosor era estranho e cheio de simbolismo. Ele viu uma enorme árvore no meio da terra, tão alta que alcançava os céus e podia ser vista por todos os povos.
A árvore era majestosa, cheia de folhas verdes e frutas abundantes que alimentavam homens e animais. Sob sua sombra, as criaturas da terra encontravam abrigo e os pássaros faziam seus ninhos em seus galhos. Era uma visão de prosperidade e proteção. Mas então, algo dramático acontece. Um vigia, um ser celestial, desce dos céus e decreta que a árvore seja cortada, suas folhas espalhadas e seus frutos destruídos. Apenas o tronco e as raízes devem permanecer, presos com correntes de ferro e bronze. O vigia proclama que o coração de um homem será substituído pelo de um animal, e ele viverá entre os animais do campo por 7 tempos. Essa visão intrigante deixa Nabucodonosor profundamente perturbado. Daniel, ao ouvir o sonho, fica inquieto por um momento. Ele sabe que a interpretação é uma mensagem difícil para o rei, mas com coragem ele explica o significado. A grande árvore representa o próprio Nabucodonosor, cuja força e poder alcançaram os confins da terra. Seu império é majestoso e sustenta muitos povos. No entanto, o decreto do vigia celestial revela que o orgulho do rei será sua queda. Ele será afastado de sua posição e viverá como um animal no campo, comendo capim como os bois, até que reconheça que o Deus Altíssimo é soberano sobre os reinos dos homens. Daniel, com um coração preocupado, aconselha o rei: Ó rei, aceita o meu conselho. Abandone seus pecados e pratique a justiça. Mostre misericórdia aos pobres. Talvez assim sua prosperidade se prolongue. Era um chamado ao arrependimento, uma chance para Nabucodonosor mudar seu destino. Por um tempo, Nabucodonosor parece ignorar a advertência. Ele continua a desfrutar de sua glória e, em um momento de arrogância, contempla a Babilônia e exclama: Não é esta a grande Babilônia que eu construí com o meu poder para a glória do meu nome? Nesse instante, a sentença se cumpre. Ele perde sua sanidade e é expulso da corte, vivendo como um animal no campo. Ele fica coberto de orvalho, com cabelos como penas de águia e unhas como garras de aves. Mas essa história não termina em tragédia. Após 7 tempos, Nabucodonosor finalmente levanta os olhos aos céus e reconhece a soberania de Deus. Sua sanidade é restaurada e ele retorna ao trono, desta vez com uma nova perspectiva. Ele declara: Agora eu louvo, exalto e glorifico o Rei dos Céus, pois tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar aqueles que andam em orgulho. Então chega o fim do rei Nabucodonosor. Viveu os últimos anos de sua vida como um rei transformado, honrando a autoridade de Deus e governando com uma perspectiva renovada. Era uma noite de festa no imponente palácio de Babilônia. Belsazar, o rei, havia organizado um banquete esplêndido para 1000 de seus nobres. As mesas estavam repletas de iguarias luxuosas. Música animava o salão e o vinho fluía livremente. Belsazar, embriagado por sua própria arrogância, tomou uma decisão irreverente. Mandou trazer os vasos de ouro e prata que haviam sido saqueados do templo de Jerusalém, os mesmos que eram consagrados ao Deus dos judeus. Ele e seus convidados começaram a beber vinho usando esses vasos, enquanto louvavam os deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Era um ato de extrema desrespeito, desafiando abertamente o Deus Altíssimo. Mas então, algo extraordinário aconteceu. No meio da celebração, uma mão misteriosa surgiu e começou a escrever na parede do palácio: Mene, Mene, Tekel e Parsim. O salão ficou em silêncio. O brilho das tochas iluminava a inscrição, mas ninguém conseguia entendê-la. O rosto de Belsazar empalideceu e seu corpo tremia de medo.
Ele gritou por seus sábios, astrólogos e encantadores, prometendo riqueza e poder a quem pudesse decifrar as palavras. No entanto, ninguém foi capaz de revelar o significado. A mãe do rei, ao perceber sua inquietação, lembrou-se de Daniel, um homem conhecido por sua sabedoria e capacidade de interpretar mistérios. Ela persuadiu Belsazar a chamar Daniel para resolver o enigma. Daniel foi convocado ao palácio e, ao entrar no salão, foi recebido com uma promessa de riqueza e status. Mas Daniel, indiferente às ofertas do rei, recusou os presentes e se concentrou na tarefa. Com coragem, Daniel confrontou Belsazar, começando por relembrar o destino de Nabucodonosor, o antigo rei que havia sido humilhado por seu orgulho até reconhecer a soberania de Deus. Ele disse a Belsazar que, embora soubesse da história de Nabucodonosor, não aprendeu a lição. Em vez disso, Belsazar havia desonrado o Deus dos céus usando os vasos sagrados em sua festa idólatra. Finalmente, Daniel revelou o significado das palavras misteriosas escritas na parede. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Ele explicou. Mene. Deus contou os dias do reino de Belsazar e determinou seu fim. Tekel. Belsazar foi pesado na balança e achado em falta. Parsim. O reino seria dividido e entregue aos medos e persas. A interpretação de Daniel foi como um golpe devastador para Belsazar. Naquela mesma noite, enquanto a festa ainda ecoava nas paredes do palácio, o exército dos medos e persas invadiu Babilônia. Belsazar foi morto e o grande império babilônico caiu, cumprindo a profecia. Após a queda de Babilônia, o controle da cidade foi assumido por Dário, o Medo, que tinha 62 anos na época. Ele foi nomeado governante da Babilônia sob o comando de Ciro, o Grande, que liderava o vasto império medo-persa. Dário reorganizou a administração da região, estabelecendo sátrapas, governadores, para supervisionar as províncias e garantir a estabilidade do território recém-conquistado. O rei Dário reconheceu rapidamente que Daniel era muito sábio e íntegro, elevando-o a uma posição de destaque como um dos 3 principais administradores do reino. Daniel, no entanto, não era apenas competente. Ele se destacava tanto que o rei planejava colocá-lo sobre todo o reino. Isso despertou a inveja dos outros oficiais e sátrapas, que procuraram desesperadamente uma forma de derrubá-lo. Os conspiradores, cientes de que não conseguiriam encontrar falhas na conduta de Daniel, decidiram atacar sua fé. Sabiam que Daniel era devoto ao Deus de Israel e nunca comprometeria suas crenças. Com um plano astuto e traiçoeiro, eles convenceram o rei Dário a emitir um decreto irrevogável. Por 30 dias, ninguém poderia fazer petição a qualquer deus ou homem, exceto ao rei. Quem desobedecesse seria lançado na cova dos leões. Quando Daniel soube do decreto, ele não hesitou. Sua devoção ao Deus Altíssimo era inabalável. Como sempre fazia, ele subiu até o andar superior de sua casa, abriu as janelas que davam para Jerusalém e, de joelhos, orou a Deus 3 vezes ao dia, agradecendo e buscando sua ajuda. Os conspiradores, espiando, pegaram Daniel em flagrante e imediatamente o denunciaram ao rei. Dário, ao ouvir a acusação, ficou profundamente angustiado. Ele gostava de Daniel e o respeitava, mas o decreto, de acordo com as leis dos medos e persas, não podia ser revogado. Apesar de tentar encontrar uma forma de salvar Daniel, ao anoitecer ele não teve escolha senão ordenar que Daniel fosse lançado na cova dos leões. A cena era tensa. Daniel, sem resistir, foi levado até a entrada da cova, um espaço sombrio e aterrorizante, habitado por leões famintos. O rei, profundamente perturbado, dirigiu-se a Daniel com um misto de esperança e desespero.
que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. A pedra foi rolada sobre a entrada da cova, e o rei selou com seu anel e o dos nobres, garantindo que ninguém alterasse o destino de Daniel. Naquela noite, Dário não conseguiu dormir. Ele jejuou e se recusou a receber qualquer distração. O amanhecer chegou lentamente e o rei correu até a cova. Com uma voz cheia de ansiedade, ele chamou: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, foi capaz de livrá-lo dos leões? Do interior da cova veio uma resposta que soou como um milagre. Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e ele fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal, pois fui considerado inocente diante de Deus e também contra ti. Ó rei, não cometi nenhum crime. Dário, aliviado e maravilhado, ordenou que Daniel fosse retirado da cova. Para o espanto de todos, ele não tinha sequer um arranhão. O rei imediatamente decretou que os homens que haviam conspirado contra Daniel, juntamente com suas famílias, fossem lançados na cova dos leões. Antes mesmo de tocarem o chão, os leões os atacaram, demonstrando que a proteção de Daniel era de fato divina. O rei Dário, impactado por esse evento milagroso, proclamou a todos os povos, nações e línguas do seu reino: o Deus de Daniel é o Deus vivo, que permanece para sempre. Seu reino não será destruído e seu domínio jamais terá fim. Ele livra, salva e realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. As visões e profecias de Daniel. Primeira parte após anos, servindo como um homem de confiança no maior império do mundo, Daniel é conduzido a uma experiência sobrenatural que transcende o tempo e o espaço. Deus começa a revelar ao seu servo os segredos das nações, o destino dos reinos e o plano celestial que culminará em um reino eterno. Imagine Daniel, em uma noite comum, sendo arrebatado para um mundo de visões impressionantes e simbólicas. Ele se vê diante de uma cena de tirar o fôlego. Um grande mar agitado por ventos de todas as direções, de onde emergem 4 animais majestosos e assustadores, cada um carregando significados profundos sobre o futuro da humanidade. A cada momento, as imagens se tornam mais intensas, mais reveladoras, e o coração de Daniel é impactado por verdades que mudarão sua compreensão do mundo. Essa não é apenas uma visão sobre reis e impérios, mas uma revelação divina sobre a soberania de Deus. É o início de uma série de profecias que nos lembram que acima de todo poder humano está o reino eterno do Altíssimo. Prepare-se para acompanhar Daniel enquanto ele adentra o mistério do plano de Deus, enfrentando o inexplicável e recebendo mensagens que continuam a ressoar até hoje. Era o primeiro ano do reinado de Belsazar, e Daniel, agora um homem experiente, teve uma visão extraordinária durante a noite. Uma visão que mexeria com seu espírito e revelaria eventos futuros, abrangendo reinos humanos e o domínio eterno de Deus. Ele registrou tudo com cuidado, trazendo até nós o enigma dos 4 animais simbólicos. Na visão, Daniel viu um grande mar, agitado por ventos poderosos vindos de todas as direções. O mar tumultuado simbolizava o caos das nações e reinos humanos. De dentro dele emergiram 4 animais, cada um distinto e carregado de significados profundos. O primeiro animal, o leão com asas de águia. O primeiro animal que Daniel viu foi um leão, mas não era um leão comum. Ele tinha asas de águia, uma combinação de força e velocidade, simbolizando grande poder e expansão. Enquanto Daniel observava, as asas foram arrancadas e o leão foi erguido do chão e ficou de pé como um homem, recebendo um coração humano. Este animal é frequentemente interpretado como representando o Império da Babilônia, que, sob Nabucodonosor,
demonstrou força e domínio. No entanto, após sua queda e humilhação, houve uma mudança. Uma espécie de humanização ou abrandamento. O segundo animal, o urso com 3 costelas. Segundo animal era um urso que se erguia em um dos lados, indicando um desequilíbrio. Em sua boca havia 3 costelas entre os dentes e uma voz ordenava: levanta-te e devora muita carne. Este animal simbolizava o Império Medo-Persa, conhecido por sua força bruta e voracidade ao conquistar outros territórios. As 3 costelas podem representar as principais nações que este império devorou: Babilônia, Lídia e Egito. A postura inclinada do urso possivelmente refletia a predominância dos persas sobre os medos dentro do próprio império. O terceiro animal, o leopardo com 4 cabeças e 4 asas. O terceiro animal era um leopardo, ágil e veloz, com 4 asas nas costas e 4 cabeças. Este animal recebeu autoridade para governar. O leopardo é frequentemente associado ao Império Grego, liderado por Alexandre o Grande, que expandiu seu domínio rapidamente, conquistando vastos territórios em pouco tempo. As 4 cabeças podem simbolizar a divisão do Império de Alexandre entre seus 4 generais após sua morte: Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. O quarto animal, terrível, forte e indescritível. O quarto animal era diferente de qualquer criatura que Daniel já tivesse visto. Era terrível, extremamente forte, com grandes dentes de ferro que devoravam e despedaçavam tudo o que encontravam e pisoteavam o restante. Esse animal tinha 10 chifres, e enquanto Daniel observava, um pequeno chifre surgiu, derrubando 3 dos chifres originais. Este pequeno chifre tinha olhos humanos e falava com arrogância. Este animal simboliza um reino brutal e implacável, frequentemente associado ao Império Romano. Os 10 chifres representam governantes ou reinos que emergem deste império. O pequeno chifre, por sua arrogância e poder crescente, é visto como uma figura que desafiará diretamente o próprio Deus. O clímax, o tribunal celestial à visão, não termina nos animais. Daniel vê tronos sendo postos, e o ancião de dias, uma figura majestosa e divina, toma o seu lugar. Sua roupa era branca como a neve, e o cabelo de sua cabeça como lã pura. Seu trono era de fogo, e um rio de fogo fluía diante dele. Milhares o serviam, enquanto milhões estavam diante dele. Um julgamento começa, e os livros são abertos. O quarto animal é destruído, e o domínio dos outros animais é tirado, embora suas vidas sejam prolongadas por um tempo. Em seguida, Daniel vê alguém semelhante a um filho do homem vindo nas nuvens do céu. Ele se aproxima do ancião de dias e recebe autoridade, glória e um reino eterno que nunca será destruído. Segunda parte era o terceiro ano do reinado do rei Belsazar. E Daniel teve outra visão marcante. Desta vez, ele se viu transportado em espírito à cidade de Suzã, na província de Elão, perto do rio Ulai. Na visão, um espetáculo extraordinário começou a se desenrolar diante de seus olhos. O carneiro com 2 chifres, Daniel, viu um carneiro parado à beira do rio. Ele tinha 2 chifres altos, mas um era mais alto do que o outro, apesar de ter crescido depois. O carneiro avançava em todas as direções, para o oeste, para o norte e para o sul, dominando tudo à sua frente. Nenhum animal podia resistir a ele, e ninguém conseguia livrar-se de seu poder. Ele fazia o que queria e se tornava grande. Este carneiro simbolizava o Império Medo-Persa. Os 2 chifres representavam os medos e os persas, com o chifre mais alto indicando a supremacia persa dentro do império. Sua expansão para diferentes direções retrata suas conquistas territoriais, consolidando seu poder na região. O bode veloz com um grande chifre. Enquanto Daniel continuava observando,
um bode apareceu vindo do oeste, correndo sobre a superfície da terra com tanta velocidade que nem tocava o chão. Este bode tinha um grande chifre entre os olhos. Ele avançou furiosamente contra o carneiro, com uma força devastadora. O bode atacou o carneiro, quebrando seus 2 chifres, derrubando-o no chão e pisoteando-o. O carneiro não tinha mais forças para resistir. O bode simbolizava o Império Grego, e o grande chifre representava Alexandre, o Grande, que com incrível velocidade e força derrubou o Império Medo-Persa, marcando o início de uma nova era de domínio. O grande chifre quebrado e os 4 pequenos. Depois que o bode conquistou o carneiro, algo inesperado aconteceu. O grande chifre foi quebrado e em seu lugar surgiram 4 chifres menores, apontando para os 4 ventos do céu. Isso simbolizava a morte precoce de Alexandre, o Grande, e a divisão de seu império entre seus 4 generais, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. O pequeno chifre de um dos 4 chifres surgiu outro pequeno chifre, mas ele cresceu grandemente em poder, estendendo-se para o sul, para o leste e para a terra magnífica, Israel. Este pequeno chifre cresceu até desafiar as estrelas do céu, derrubando algumas delas e pisoteando-as. Ele se exaltou contra o príncipe dos exércitos, tirando o sacrifício diário e profanando o santuário. Este pequeno chifre é frequentemente interpretado como Antíoco IV Epifânio, um rei seleucida que perseguiu os judeus, profanou o templo em Jerusalém e proibiu a prática de sua religião, causando grande sofrimento e oposição. A interpretação da visão de Daniel estava profundamente perturbado com a visão e queria entender seu significado. De repente ele ouviu uma voz que ordenava: Gabriel, faça este homem entender a visão. O anjo Gabriel aproximou-se de Daniel e explicou que a visão se referia ao tempo do fim, descrevendo os reinos que viriam e suas ações. Gabriel confirmou que o carneiro representava os reis da Média e da Pérsia, e o bode era o rei da Grécia. O grande chifre era o primeiro rei da Grécia, Alexandre o Grande. E os 4 chifres que surgiram após sua quebra simbolizavam 4 reinos que emergiriam, mas que não teriam o mesmo poder. O pequeno chifre representava um rei insolente que se levantaria, causaria destruição e se exaltaria contra Deus, mas que seria destruído não por mãos humanas. Essa visão deixou Daniel profundamente abatido e exausto. Ele ficou doente por vários dias, tamanha a intensidade do que havia testemunhado. Mesmo após se recuperar e voltar a trabalhar, ele ainda estava perplexo com a visão, pois ela ia além de sua compreensão total. A visão das 70 semanas, enquanto Daniel ainda estava em oração, algo extraordinário aconteceu. O anjo Gabriel apareceu, vindo rapidamente em resposta à sua súplica. Gabriel disse a Daniel que ele era muito amado e que vinha para dar-lhe entendimento sobre o plano de Deus para o futuro. A mensagem de Gabriel revelou um cronograma profético de 70 semanas, ou 70 períodos de 7, que apontava para eventos cruciais no futuro de Israel e da humanidade. Aqui está o que foi revelado. 70 semanas foram decretadas sobre o povo de Israel e sua cidade santa, Jerusalém, para acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiação da iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia, ungir o Santo dos Santos. O período seria dividido em 3 partes, 7 semanas. Durante este tempo, Jerusalém seria reconstruída com praças e muralhas, apesar de tempos difíceis. 62 semanas. Após esse período, o ungido Messias seria morto e não teria nada. Este evento aponta para o sacrifício de Cristo, que viria séculos depois. Uma última semana. Este período final seria marcado por um pacto que seria feito com muitos. Mas no meio da semana, os sacrifícios e ofertas seriam interrompidos.
A profecia fala sobre grande desolação e julgamento. O significado profundo há. A visão das 70 semanas é uma das profecias mais significativas da Bíblia, pois aponta diretamente para a vinda do Messias, sua morte e o impacto eterno de seu sacrifício. Ela também fala do julgamento sobre aqueles que persistirem na desobediência e de uma restauração final que trará justiça e paz eternas. Daniel, ao receber essa revelação, estava profundamente impactado. Ele compreendeu que Deus tinha um plano soberano para restaurar seu povo, mas que esse plano estava intimamente ligado à vinda de um Salvador e a eventos que transcendiam seu tempo. Quarta parte era o terceiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia. Daniel, profundamente preocupado com seu povo e as revelações anteriores que havia recebido sobre o futuro de Israel, se dedicou a buscar entendimento por meio de oração e jejum. Durante 3 semanas inteiras, ele se absteve de comidas saborosas, carne e vinho, mantendo-se em luto e oração. A intensidade de sua busca revela o peso emocional que Daniel carregava enquanto intercedia pelo destino de sua nação. No 24º dia do mês, Daniel estava à margem do grande rio Tigre. Ali, algo extraordinário aconteceu. Uma experiência divina que mudaria seu entendimento e o encheria de assombro. A aparição do anjo, majestade e poder. Enquanto Daniel olhava, uma figura magnífica apareceu diante dele. O anjo era de uma glória indescritível, uma presença tão poderosa que deixou Daniel sem forças. Aqui está a descrição detalhada da visão. A aparência. O anjo estava vestido de linho, uma roupa que simbolizava pureza e santidade. E sua cintura era cingida com ouro puro de Ufaz. O corpo, como o brilho de uma pedra preciosa, provavelmente um berilo translúcido, emanando uma luz reluzente. O rosto resplandecia como um relâmpago, um símbolo de sua força e intensidade. Os olhos, ardentes como tochas de fogo, revelando uma profundidade penetrante e cheia de poder. Os braços e os pés brilhavam como bronze polido, transmitindo um senso de invencibilidade. A voz era como o som de uma multidão, reverberando de forma que enchiam os sentidos e transmitiam autoridade. A presença do anjo foi tão impressionante que os homens que estavam com Daniel não puderam suportá-la. Embora eles não vissem a visão, sentiram o poder que emanava e fugiram aterrorizados, deixando Daniel sozinho para enfrentar o evento sobrenatural. Quando Daniel viu o anjo, sua força o abandonou, seu rosto ficou pálido e ele caiu ao chão, completamente exausto. O diálogo, força e revelação com Daniel prostrado e incapaz de falar, o anjo tocou nele e o ergueu até ficar de joelhos. O anjo começou a falar e suas palavras eram cheias de ternura e encorajamento. Daniel, você é muito amado, dê atenção às palavras que vou lhe dizer. Essa frase reafirma o cuidado divino para com Daniel e demonstra que sua busca intensa não foi em vão. O anjo revelou que sua chegada havia sido atrasada por 21 dias devido a um confronto espiritual com o príncipe da Pérsia, uma entidade espiritual maligna que resistia ao avanço do anjo. Ele só conseguiu prevalecer porque Miguel, um dos principais príncipes celestiais, veio ajudá-lo. Isso indica que Daniel estava no meio de uma batalha espiritual, onde suas orações e jejum estavam conectados aos conflitos invisíveis entre forças celestiais. O anjo continuou, explicando que vinha para dar a Daniel entendimento sobre o futuro de seu povo e os tempos difíceis que estavam por vir. Ele descreveu eventos que abrangeriam desde os reinos humanos até os embates celestiais que moldariam a história. A restauração de Daniel ao ouvir as palavras do anjo, Daniel ficou ainda mais abatido. Ele disse: "Como posso, eu, que sou tão fraco, falar contigo, meu senhor?"
Minhas forças se foram e mal consigo respirar. Mais uma vez, o anjo tocou em Daniel, fortalecendo-o. Ele disse: Não tenha medo, homem muito amado, que a paz esteja com você, seja forte. Essas palavras trouxeram renovação a Daniel, permitindo-lhe continuar ouvindo as revelações. O significado profundo. Essa interação entre Daniel e o anjo revela uma realidade espiritual que transcende o mundo físico. As batalhas que ocorrem nos reinos celestiais têm impacto direto nas nações e nos destinos humanos. O capítulo também destaca a importância da oração e da busca fervorosa por Deus, como visto na dedicação de Daniel. Quarta parte, a revelação inicial. O Império Medo-Persa A. Visão começa com o anjo declarando a Daniel que 3 reis ainda surgiriam no Império Persa. E um quarto rei seria muito mais rico que todos os outros. Esse quarto rei, utilizando sua riqueza, incitaria todos contra o reino da Grécia. Historicamente, esse rei é identificado como Xerxes Príparo, conhecido por sua imensa riqueza e por liderar a famosa invasão contra a Grécia, como na Batalha de Termópilas. Xerxes I é um exemplo clássico de um governante cujo poder e ambição levaram o Império Medo-Persa a desafios externos que marcaram sua história. Embora ele tenha conseguido unir forças e ameaçar a Grécia, suas campanhas acabaram enfraquecendo o Império a longo prazo. A ascensão do reino da Grécia. Após os reis persas, o anjo revela que um rei poderoso da Grécia surgiria, dominando com um império extenso e absoluto. Este rei é amplamente reconhecido como Alexandre, o Grande Pissin, que derrotou o Império Medo-Persa e estabeleceu o domínio grego. Contudo, após sua morte precoce, seu império seria dividido em 4 partes, não mantido por seus descendentes, mas por seus generais. Essa transição de poder entre o Império Medo-Persa e o domínio grego revela a volatilidade das grandes potências da época. O Medo-Persa, outrora invencível, foi esmagado pela força militar de Alexandre, cumprindo a profecia revelada a Daniel. Conflitos entre os reis do norte e do sul. Depois da queda do Império Medo-Persa, o capítulo 11 detalha uma série de conflitos entre o Cad-rei do norte e o Cad-rei do sul, representando os reinos helenísticos que surgiram da divisão do Império de Alexandre. O rei do norte geralmente é associado ao Império Seleucida, enquanto o rei do sul ao reino Ptolomaico, com suas bases no Egito. Esses conflitos prolongados moldaram a política da região, envolvendo alianças, traições e batalhas constantes. O capítulo descreve intrigas detalhadas, como casamentos políticos usados para tentar unir reinos e estratégias militares para dominar territórios. A conexão espiritual e profética. Quinta parte e última com grande alegria. Compartilho o capítulo 12 de Daniel, uma visão profundamente intrigante e cheia de mistérios sobre os últimos tempos, o papel de Miguel, a ressurreição e a palavra selada. Vamos trazer à vida os detalhes desse capítulo final e impactante do livro de Daniel. O cenário dos últimos tempos, a grande tribulação. Visão de Daniel continua no contexto das profecias dos capítulos anteriores, focando agora em um período específico de tribulação. O anjo lhe diz que, naquele tempo, Miguel, o grande príncipe e protetor do povo de Deus, se levantará. Este momento é descrito como um tempo de angústia sem precedentes na história humana. Um tempo de dificuldade extrema para Israel e o mundo. Porém, há uma promessa de esperança no meio desse caos. Todos aqueles cujos nomes estiverem escritos no livro da vida serão salvos. Esse detalhe é profundamente significativo,
destacando a intervenção de Deus e o destino daqueles que permanecem fiéis a Ele. A ressurreição. Destinos eternos. Visão avança para um dos temas mais emocionantes e misteriosos do capítulo: a ressurreição dos mortos. O anjo revela que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, mas para destinos diferentes. Alguns ressuscitarão para a vida eterna, enquanto outros para a vergonha e desprezo eterno. Este é um dos primeiros vislumbres claros da ressurreição no Antigo Testamento, antecipando o que seria mais tarde revelado no Novo Testamento. Além disso, o texto destaca que os sábios brilharão como o brilho do firmamento, e que aqueles que levam muitos à justiça serão como as estrelas para todo o sempre. É uma promessa de recompensa eterna para aqueles que vivem com sabedoria espiritual e dedicam suas vidas a guiar os outros no caminho de Deus. A palavra selada, mistério e esperança. O anjo instrui Daniel a selar as palavras do livro e fechar a visão, pois esses mistérios são destinados ao tempo do fim. Esse ato de selar simboliza que os eventos e significados completos dessa visão não seriam plenamente compreendidos até que chegasse o momento adequado. Ainda assim, há uma previsão de que muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará, sugerindo que nos últimos tempos haverá um aumento no entendimento e na busca por respostas. A conversa com os anjos. O tempo determinado, em uma cena dramática, Daniel vê 2 anjos, um de cada lado do rio. Um deles pergunta ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio quanto tempo levaria até o cumprimento desses eventos extraordinários. O homem, levantando ambas as mãos ao céu, jura pelo Deus vivo que esses eventos durarão um tempo, tempos e metade de um tempo, geralmente interpretado como 3 anos e meio, e que tudo será concluído quando o poder do povo santo tiver sido completamente quebrado. Mesmo após essa explicação, Daniel confessa que não entendeu completamente. Ele pergunta: "Meu senhor, qual será o fim dessas coisas?" A resposta do anjo reforça o caráter selado da profecia. "Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim." A promessa final, a restauração e o descanso. O anjo também menciona períodos específicos, e desce 190 dias, e entre 135 dias, ambos marcando períodos que parecem se conectar a eventos do tempo do fim. Embora o significado exato desses números seja enigmático, eles indicam uma contagem para momentos importantes na história futura. O anjo conclui com uma mensagem pessoal para Daniel, cheia de paz e esperança. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e então, no final dos dias, se levantará para receber sua herança. É uma declaração de que Daniel terá uma parte no cumprimento final das promessas de Deus, após sua morte e na ressurreição. Essa foi a história de Daniel. Obrigado por ficar até o final. Não esqueça de se inscrever-se no canal e compartilhar esse vídeo. Que Deus abençoe vocês grandemente.